A palavra de Deus vai mostrar que o tema central das Escrituras é a morte e a ressurreição de Cristo. Através disso, nós temos acesso ao Pai. Nós temos as garantias de que salvação e vida eterna. Por isso eu escolhi esse tema nessa noite, até o fim. Cristo foi crucificado, sim, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive e está no meio da sua igreja. Louvado seja Deus por isso, porque nós adoramos um Deus vivo. A ressurreição de Cristo é o maior milagre da Bíblia, porque Ele é o único que vive. Daqueles que morreram nas Escrituras, como Eutico, Talita, eles voltaram a morrer. Mas Jesus, Ele vive. Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Em vão seria a nossa fé, porque nós íamos crermos num Deus morto. Mas nós cremos no Deus vivo, o Deus que sustenta a sua igreja. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos ovelhas sem pastor, filhos sem donos, filhos sem pai. O túmulo está vazio. Cristo venceu a morte e transformou o mundo. E o cristianismo continua de pé por causa da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. A cruz de Cristo, esse é o símbolo máximo do cristianismo. Mas a cruz sem a ressurreição, se não tivesse acontecido a ressurreição, seria um fracasso. Mas Cristo vive, e isso foi a vitória do crente. E nós estamos aqui hoje, nessa noite, para glorificar o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, eu escolhi esse tema nessa noite, até o fim. Até o fim, perseveramos, vamos perseverar até o fim, nos manteremos firmes até o fim. Eu gostaria de dividir essa leitura com os amados irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, com esse tema, até o fim. Os crentes têm que se manter firmes até o fim. Dentro de um versículo eu tirei o tema, porque nós estamos passando por momentos difíceis, e a igreja tem que perseverar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 11. Eu vou ler os ímpares e gostaria de dividir, fazer uma leitura responsiva e dividir com a amada igreja. Amém? 1 Coríntios 15, do 1 ao 11. A palavra de Deus diz assim, com o tema, até o fim. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar por iluminação da palavra de Deus e compreensão. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos e te bendizemos nessa noite. Que o Senhor possa nos iluminar, ó Deus, para entender a tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, estar, aqueles que estão recebendo a tua palavra, com os ouvidos sensíveis, com os corações quebrantados e contritos, para ouvir o que vem do céu, o que vem do alto, o que vem do Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, no nome santo e poderoso de Jesus. Até o fim. Essa é uma das epístolas que Paulo exorta ao povo de Deus.
É uma epístola que Paulo trata de vários problemas dentro da igreja. Paulo tratou sobre divisão nessa igreja. Essa igreja estava em formação de pequenos grupos ou de grupos paralelos. E Paulo tratou da divisão. Uns diziam que era de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo e outros de Jesus. E os piores eram os que eram de Jesus. Porque ali eram os libertinos, diziam assim, ó, eu já sou de Jesus, eu vou viver do jeito que eu quero. E Paulo exorta essa igreja, Paulo disciplina alguns irmãos dessa igreja. Paulo disciplina, Paulo fala sobre casamento, sobre divórcio, sobre novo casamento. Paulo fala sobre as viúvas. E isso que é que implica? Que nós temos que cuidar de todos. Aqui é uma igreja que nós acolhemos todos e que nós cuidamos de todos. Paulo fala do uso do véu das mulheres, que era uma prática naquela época, porque era cultural. Havia uma adoração à deusa Diana, e as prostitutas raspavam suas cabeças, e as mulheres usavam o véu como motivo de pudor. Então, naquela época, elas usavam. Paulo trata da ceia do Senhor, por isso que todo mês nós lembramos o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Paulo fala dos dons espirituais, que os dons espirituais é para edificar o corpo de Cristo. E depois que nós edificamos o corpo de Cristo, nós glorificamos a Deus. Paulo fala sobre o dom supremo, que é o amor, o caminho mais excelente. Ele diz que existe um caminho mais excelente e é o amor, você amar o seu irmão como você ama a si mesmo. No capítulo 14, o apóstolo Paulo fala sobre dons de línguas e de profecia. E ele chega aqui no capítulo 15, tratando alguns problemas. Havia alguns grupos paralelos que não acreditavam na ressurreição de Cristo. E se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Não existia motivo nenhum para nós estarmos aqui hoje nessa noite. Por quê, pastor? Porque nós ia adorarmos um Deus morto e não um Deus vivo. Lembra do Salmo 115? Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não falam. Nós adoramos um Deus vivo. Ele ressuscitou e vive, e nós temos todas as garantias em Cristo Jesus. Por isso ele fala que nós temos que continuar, esse é o tema, até o fim, em Cristo, permanecermos firmes no Evangelho. Do versículo 1 ao versículo 2, ele divide em 6 sessões, Paulo. São curtas as sessões, mas ricas demais. O primeiro ponto que Paulo fala aqui é para lembrar o evangelho que ele tinha anunciado. Olha o que ele diz: irmãos, venho lembrar-lhes do evangelho que anunciei a vocês. Vocês lembram que eu preguei a vocês? Vocês lembram do primeiro amor? Vocês creram em Jesus Cristo de todo o coração? Vocês foram batizados com o Espírito Santo de Deus? Vocês fizeram uma profissão de fé pública no batismo das águas, se arrependendo por pecado e vivendo para Cristo, batismo por imersão. Vocês fizeram tudo isso, e agora eu lembro a vocês que vocês creram. Ele diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o que eu preguei a vocês. Vocês lembram do que foi pregado? Não mudem, não incluam nada e não tirem nada. O evangelho é puro e simples. Da mesma forma que eu preguei para vocês, continue alicerçado nesse evangelho. Cristo vive, está no meio da igreja e ele pagou os nossos pecados. O evangelho chegou até vocês porque eu anunciei. Olha o que ele diz na segunda parte do versículo 1. E vocês ainda continuam firmes. Olha o que ele diz na segunda parte do versículo 1. O qual vocês receberam, o qual vocês continuam firmes até o fim. Nós continuamos firmes no Senhor até o fim. O que podemos aprender com essa carta? Meus irmãos, nós não podemos ocorrer ou continuar com os erros do passado. Nós temos que aprender com os erros do passado para nós não cometermos os mesmos erros no presente, nem no futuro. Por isso, todos esses erros dessa igreja aqui, essa divisão, tudo isso que Paulo tratou até agora, aquilo não era vital para a salvação daquele povo. Por quê? O que ele diz?
Ele diz assim: o qual vocês receberam e continuaram firme, apesar de todos os erros, de todas as falhas, aquela igreja continuava firme em Jesus. Apesar de todas as dificuldades, é isso que nós devemos aprender. Apesar de tudo, nós continuamos firmes até o fim, até a volta do Senhor. Meus irmãos, ele tinha os seus pregadores prediletos. Nós temos que ter cuidado que pregadores prediletos dentro da igreja pode afetar a vida espiritual da igreja. E nós temos que reter o que é bom. Nós não podemos ter pastores prediletos e pregadores prediletos, não. Isso pode, de certa forma, tirar a harmonia da igreja, quebrar a vida espiritual da igreja. Por isso que cada um desses que vem aqui para o púlpito, nós temos que reter o que é bom. O que é que sobrou? O que ficou? Um versículo, uma palavra de exortação, uma palavra de confiança. A palavra para você nessa noite é que se você escutar somente o tema, já está bom. Até o fim, até a volta do Senhor, nós continuaremos firmados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não vamos cometer o mesmo erro no presente, nem olhar para trás. O passado passou, nós vamos começar a olhar agora para frente. A essência da igreja é Cristo. Cristo nosso Senhor, não são homens. Meus irmãos, apesar de tantos problemas e tantos erros, essa igreja continuava firme no Senhor, firme na sã doutrina, firmes em Cristo. Eles não eram liberais, que aceitavam tudo e de todo jeito, não. Nós aceitamos todos na igreja, mas nós não aceitamos tudo dentro da igreja. Nós aceitamos a sã doutrina dentro da igreja. Nós somos uma igreja conservadora, uma igreja histórica, que hoje os batistas completam 152 anos de trabalho no Brasil. Louvado seja Deus pela vida dos batistas. E nós somos batistas, eles criam no Senhor, confiavam no Senhor até o fim, e é assim que nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que Ele é o quê? O nosso Senhor. Nós estamos firmes até o fim, dizendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que a salvação é pela graça mediante a fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum de nós aqui nos gloriemos naquele grande dia do Senhor. Até o fim nós continuamos firmes no Senhor, nós cremos na ressurreição dos mortos, cremos na segunda vinda de Cristo, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele já vem, Ele está vindo. Em quem nós estamos firmes, meus amados irmãos? Havia um grupo paralelo que negava a sã doutrina dentro da igreja, negava a ressurreição de Cristo. Em que é que nossa fé está firmada? Na sã doutrina? Em Cristo, se for nisso, nós somos mais que vencedores. Eu falei 152 anos, próximo mês, 48 anos, 51 anos de história. Primeira Igreja Batista em Araripina. Por isso nós pregamos a sã doutrina e nós vamos permanecer até o fim. Até a volta do Senhor nós estamos firmes. A igreja vai continuar fazendo o seu papel, que é anunciar. O apóstolo Paulo diz no versículo 1, irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei. A igreja continua anunciando o evangelho da salvação. Os filhos de Deus vão ouvir, vão crer e vão ser transformados, porque Deus continua trazendo pessoas. Deus continua usando a sua igreja para a glória de Deus. Nós estamos alicerçados nisso. Não em falsa doutrina. Eu preparando essa semana essa mensagem, aí eu escutando, vi um vídeo lá, aí tinha um nome, heresia. Eu disse, eu vou ver essa, porque eu já vi tantas, né, um videozinho curto. Aí tinha uma pastora pregando, aí eu abri, eu já dei uma misericórdia, né, pedi perdão a Deus, eu vou assistir. Aí o vídeo, abre o vídeo, né, aí a pastora dizendo, eu tive uma visão. Aí eu, misericórdia, já deu uma misericórdia, né? Eu tive uma visão. Aí eu disse, segunda misericórdia, misericórdia. Aí ela disse, na parábola do filho pródigo,
O filho pródigo a Satanás, voltando para casa e se reconciliando com Jesus. Aí eu disse, misericórdia, e fechei o vídeo. Heresia. Por isso nós pregamos o quê? A sã doutrina. O que é que o apóstolo Paulo diz? Camila, Gálatas 1:8. Ninguém pode incluir e ninguém pode tirar nada dessa palavra. Eu quero ler junto com a igreja. Vamos ler aqui, ó. Mas... se eu voltar do céu, que não vai acontecer, ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, ou mesmo o anjo descer e pregar outro evangelho que não seja esse, que seja maldito entre os homens, o que é que herege ganha? O inferno. É o inferno que espera eles. O segundo ponto é aqui, ele está aqui no versículo 2, ó, é por meio desse evangelho que vocês são salvos. Olha o que é que Paulo diz no versículo 2. Por meio dele, do evangelho, vocês também são salvos. Versículo 1 Coríntios 1:2. Por meio dele, vocês também são salvos. A salvação completa acontece em Cristo quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós cremos nessa palavra de Deus. Isso vem até nós como presente dado por Deus. A implicação disso é, pastor, nós somos salvos de quê? Do inferno, da condenação eterna, do lago de enxofre. Era para lá que nós íamos. Mas agora nós vamos para o céu por causa de Cristo. Nós vamos para a Nova Jerusalém Celestial. Nós vamos para o novo céu e nova terra, lugar onde habita a justiça. É para lá que nós vamos, meus irmãos, até o fim. Por isso nós vamos perseverar até o fim, continuarmos firmes até o fim. Por isso que Paulo faz um alerta à igreja. Aqui é o sinal de alerta para aquela igreja de Coríntios e para a primeira igreja batista hoje. Sempre tem o si de Paulo. E toda vez que eu vejo um si, eu marco na minha Bíblia. Eu já ando com um lápisinho ou com uma caneta. Se. Olha o que é que ele diz no verso 2, a parte B. Está aqui, ó. Se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui, pastor? Vocês receberam verdadeiramente? Vocês creram verdadeiramente? Permaneçam em Cristo da mesma forma que eu preguei a vocês. Se vocês retiverem, se vocês absorverem esta palavra e se manterem firmes. E isso é de alta importância para a igreja hoje. Se nós retivermos, se nós perseverarmos até a morte, nós receberemos a coroa da vida. Por isso, a vida de um cristão é uma corrida. Nós já saímos, estamos no meio dela, mas temos que terminar a corrida. Nós não chegamos ainda, estamos a caminho, meus irmãos. Por isso aqui há uma conexão direta entre a salvação e a pregação da palavra. Olha o que ele diz. Se vocês retiverem o que? A palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, eu quero que você preste bem atenção nisso. Esse é o meio normal, natural e ordinário que Deus deixou para que você possa chegar no céu. Não existe outros meios, não existe substitutos, não. Nada substitui a palavra de Deus. O meio ordinário, natural e espontâneo é através da palavra. Se nós retermos a palavra de Deus no nosso coração, somente assim nós iremos para o céu. Esse é o meio ordinário, esse é o meio natural, esse é o meio normal. Não há substitutos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Teatro não salva. Coreografia aqui na frente não salva. Música não salva. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Os meios modernos querem inventar, mas nada substitui a pregação do Evangelho. Nada substitui a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós vamos alcançar vidas. Meus irmãos, somente através da palavra. Por isso nós temos
e vivemos conforme a palavra de Deus, somente a palavra, nada e nem ninguém substitui a palavra. Deus salva pecadores, esse é o método que Ele criou, é o método ordinário, foi assim que Ele deixou. Eu não posso aumentar nem tirar, sempre foi esse caminho que Deus teve para alcançar pecadores, foi a sua palavra. Quando Paulo fala aqui no verso 2 em reter, olha o que ele diz: reter, absorver a palavra. Verso 2, ainda ele diz assim, ó: se retiverem a palavra, assim tal como preguei a vocês. Isso está falando de reter. Aqui tem a importância também de nós perseverarmos até a morte. Aqui está a doutrina central do Evangelho, até o fim. Aquele que perseverar até a morte será salvo. Meus irmãos, Deus elege, Deus chama, Deus mantém, mas nós temos que reter, continuar, se manter, absorver e perseverar até a morte. Se não for assim, nós não chegaremos. Não chegaremos. Nós temos que perseverar até a morte. Uma pergunta que eu faço para vocês agora: se eu abandonar Cristo hoje e voltar para a minha vida velha antigamente, eu vou para onde? Eu vou para onde, igreja? O inferno. Isso serve de alerta para a igreja. Por isso nós temos que permanecer até o fim. Os filhos de Deus são chamados para permanecer. Morreremos em Cristo. Morreremos em Cristo até o fim. Por isso nós não tiramos, nós não aumentamos, nós também não diminuímos nada dessa palavra. Nós não temos pastores prediletos aqui, não. Se isto está acontecendo dentro da igreja, esse é o primeiro sinal de alerta para a igreja. Se você tem um pregador predileto dentro da igreja, esse é o primeiro sinal de alerta para a igreja. Reter a palavra e permanecer na palavra. Por que é um sinal de alerta? Olha o que é que ele diz. No finalzinho do versículo 2. Aí, o alerta para a igreja. A menos que tenham crido em vão. Esse é o sinal de alerta para a igreja. Em quem nós estamos crendo? Ao menos se vocês creram em vão. Vocês são atores da fé. Eu sou ator da fé. Uma hora a máscara vai cair. Eu falo, mas eu não vivo. Eu falo, mas eu vivo completamente de forma desenfreada. Isso é viver com a fé vã. Com a fé vã. Ao menos que tenham crido em vão. Vocês creram em vão, meus irmãos? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Muitos são. Eu já estive aqui há 10 anos. Muitos já fizeram profissão de fé aqui. Disseram que aceitavam Jesus Cristo. Foram até batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas depois, de uma hora para outra, abandonaram Cristo. Sabe o que é que o apóstolo Pedro vai dizer? Que o estado daqueles que abandonam Cristo é pior do que o primeiro. O primeiro estado que ele chegou na igreja, que ele vinha do mundo, perdido. O cachorro, o cão volta a comer seu vômito. E a porca volta a se lambuzar na lama. Aqueles que desistem de Cristo, é uma fé vã, é uma fé superficial, é uma fé até emotiva. Eles choram, mas não se arrependem. Eles se alegram, mas depois, quando saem de frente dos irmãos, eles se entristecem. Vã, fé vã. E voltar para trás é voltar o homem para o vômito e a mulher voltar para a lama. Os animais são as comparações com homem e com mulher. Nós não podemos retroceder, por isso eu escolhi esse tema até o fim. Morreremos em Cristo para a glória de Deus, até a vinda do Senhor. Nós glorificaremos ao Senhor. Tem alguns pastores que é interessante eles, eu lembrando disso na pregação. Alguns pastores, por isso que essa fé não é de todo jeito. É uma ação do Espírito Santo de Deus. Tem alguns pastores que falta pegar no pescoço.
Na hora da pregação, no momento final da pregação, né, que termina, na hora do apelo, pega no pescoço e diz: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Não funciona assim. Se aquele vir até a frente dessa forma, é uma fé vã. Não funciona assim. É uma ação do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu me lembro de uma história, certa feita, o maior evangelista do mundo, chamado Billy Graham. Billy Graham pregou em quase todos os países do mundo, inclusive em alguns países comunistas, como a Rússia. Billy Graham fazia grandes cruzadas. Várias pessoas eram convertidas de uma só vez. Ele tinha a prática de fazer o apelo no final. No final da pregação, Billy Graham dizia: se alguém aceitar Jesus nessa noite, levante sua mão e venha até aqui, você será salvo. Billy Graham tinha essa prática. Billy Graham, o maior evangelista conhecido em todo o mundo. O maior público do Maracanã foi com Billy Graham, não foi com o Flamengo nem a seleção brasileira pregando lá. Milhões naquela noite de pregação de Billy Graham foram convertidas. Era um homem tremendamente usado por Deus, um pastor batista. Mas Billy Graham, ele vinha de uma dessas cruzadas que ele fazia, né, pregando a palavra de Deus, multidão sendo convertidas, e Billy Graham vinha no voo voltando para os Estados Unidos. Quando Billy Graham vinha voltando nos Estados Unidos, ele senta, quem senta do lado dele? Um bêbado. Aí o bêbado começou a incomodar no avião. Incomodava as aeromoças, incomodava todo mundo, aquele bêbado chato. Aí ele olha para Billy Graham e conhece Billy Graham. Aí disse: o senhor é Billy Graham? Olhou para Billy Graham e Billy Graham disse: sou eu sim, eu sou Billy Graham. Aí ele disse: o senhor sabia que foi o senhor que me converteu? Aí Billy Graham olhou para ele assim e disse: deve ter sido eu mesmo, porque se fosse o Espírito Santo você não estaria desse jeito. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que converte o homem. Não adianta voar no pescoço. Se não for um ato do Espírito Santo de Deus, convertendo o homem, transformando de dentro para fora. Sabe quantas vezes nós vamos converter uma pessoa? Nenhuma. Agora nós somos instrumentos usados por Deus. E Ele usa quem Ele quer. E Ele vem usando a sua igreja há 51 anos para a glória de Deus. Por isso, aqueles que estão chegando, nós temos cuidado. Aqui é sã doutrina, meu amado. Quando chega, não tem correria, não tem gritaria. O pastor não dá estrelinha no meio da igreja, não. O pastor prega a doutrina, a sã doutrina. Por isso nós, quando chega algum de fora, nós discipulamos. Quando chega algum de fora, nós ensinamos. Quando chega alguém de fora, nós levamos para a sala pastoral, para a sala Gênesis. Depois vai crescendo até chegar na sala dos adultos, a sala Apocalipse, que eu entreguei a Francisco agora para tomar de conta. Então é de Gênesis a Apocalipse. Ele vem na igreja. Esse é o cuidado dessa igreja, para que nunca entre heresia dentro dela. Nunca entre heresia dentro dela. Mas algumas pessoas vão ter a fé vã. Vão querer antecipar alguns passos, e ao tempo de Deus, e no tempo que Ele tocar no coração do pecador, Ele vem. Não tem um que não vem, como eu e você, nós viemos um dia. Então do versículo 1 ao versículo 2, ele falou aqui da necessidade de ir até o fim, de perseverarmos até o fim. Nós temos que nos manter firmes em Cristo, manter o evangelho puro e simples, do jeito que Paulo entregou. Nós repassamos do mesmo jeitinho, não botamos nada e não tiramos nada. Do versículo 3 ao versículo 4 é rico demais. Você marque se tiver com a caneta aí, porque aqui está a declaração de fé do crente, uma das primeiras declarações de fé, ou credos apostólicos, uma declaração de fé que o apóstolo Paulo divide em 3 pontos rápidos. Quando eu for pregar, eu prego o quê? Aqui. Eu quero evangelizar, pastor. Pega esses 2 versículos e evangelize. Só precisa falar esses 2 versículos aqui. Pessoas vão ser salvas. Você fala do propósito e do plano de salvação todinho de Deus. Isso é a declaração de fé da nossa igreja hoje. A primeira coisa que ele diz na parte B do versículo 3. Olha o que ele diz. Antes de tudo entreguei o evangelho,
a vocês que também, antes de tudo, entreguei a vocês o evangelho que também recebi. Aí a primeira confissão de fé, que Cristo morreu pelos nossos pecados. É isso. Quando você for pregar, você vai dizer, Cristo morreu pelos nossos pecados. A sua esperança está em Cristo. Paulo está dizendo aqui, eu não tirei nada e eu não coloquei nada. Do jeito que eu entreguei, eu recebi. Vocês lembram quem abriu a porta para os gentios? O primeiro que pregou para os gentios, Pedro. Pregou na casa de Cornélio, o Espírito Santo de Deus desceu, aquela casa toda foi batizada com o Espírito Santo. Barnabé era quem ensinava Paulo, foi ele que começou as primeiras viagens, depois mudou para Paulo e Barnabé. Então Paulo não estava trazendo nada novo, mas só que algumas coisas Cristo falou diretamente com Paulo. O ponto de Paulo aqui é, eu não inventei nada. A primeira igreja batista não inventa nada. Do jeito que nós recebemos, nós entregamos. Do mesmo jeitinho. É fácil e simples. Não precisa invocar. Da mesma forma que entreguei, da mesma forma que recebi, eu entreguei a vocês. Esse é o cerne. Cristo, quando você for pregar, fazer evangelismo, morreu pelos nossos pecados. A cruz de Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Essa é a primeira base da doutrina, da nossa confissão de fé, da primeira igreja batista em Araripina, segunda parte da declaração de fé da primeira igreja batista em Araripina, versículo 4, parte B, olha o que ele diz, 4, parte B, quarto, e parte A, aliás, e que foi sepultado, a segunda declaração de fé, Cristo morreu pelos nossos pecados, depois foi sepultado. Por que o foi sepultado é importante? Porque ele realmente era homem e teve que morrer pelos nossos pecados. Ele passou 3 dias morto, porque havia muitas especulações, meus irmãos. Alguns diziam que Jesus ficou desmaiado, que Jesus ficou semi-morto, que enterraram o outro no lugar de Jesus, que ele não morreu, que ele ficou inconsciente, que ele saiu da sepultura e que seus discípulos tiraram ele da sepultura. Por isso que a sepultura, o sepultamento de Cristo sela a sua morte. Quando nós dizemos, ele morreu pelos nossos pecados e foi sepultado como homem no nosso lugar. A terceira confissão de fé, aí no versículo 4. A vitória sobre a morte. 3 pontinhos para eu evangelizar. Primeiro, ele morreu pelos nossos pecados. Segundo, ele foi sepultado. Terceiro, e ressuscitou ao terceiro dia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a fé da primeira igreja batista em Araripina. Mas ele ressuscitou e vive. Ele ressuscitou e vive. Ele ressuscitou e está no meio da igreja. Ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja o nome de Deus, ressuscitou com o mesmo corpo, os pregos, as marcas dos pregos na sua mão, só que o seu corpo era glorioso, perfeito, incorruptível, e o nosso corpo será igual ao corpo da ressurreição de Cristo. Por isso Cristo hoje e agora, aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, morreu verdadeiramente, mas ressuscitou ao terceiro dia, ele agora traz alegria para o nosso coração, e nós conseguimos passar pelas dificuldades, ele traz gozo na nossa alma, em meio aos conflitos. Nós estamos firmes em quem, meus irmãos? Em homens, em governos, nos impérios, ou em Cristo até o fim? Porque se for em Cristo até o fim, a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o cerne do cristianismo. Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou e vive. Essa é a confissão de fé. É assim que nós iremos ser salvos nessas 3 etapas. Meus irmãos, se eu não crer em alguma dessas 3 etapas, eu não serei salvo. É completa o que Cristo fez por nós. Ele pagou completamente os meus pecados. Ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo é o coroamento
da obra redentora de Deus, é o coroamento. Quais as evidências da ressurreição de Cristo? Paulo é perfeito. Olha o que ele diz no finalzinho do versículo 4. Ó. Ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. A própria palavra de Deus afirma. As Escrituras anunciavam a uma conexão direta, meus irmãos. Antigo Testamento e Novo Testamento. Cristo pagou os nossos pecados no Antigo Testamento. Cristo foi sepultado no Antigo Testamento e Cristo ressuscita no Antigo Testamento. E o Novo Testamento confirma. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. O Novo Testamento nós temos a confirmação, a finalização do plano eterno de Deus. A lei e os profetas falavam de Jesus. Os profetas diziam que o Messias morreria. Vocês lembram de Isaías 53? O servo sofredor, aquele que morreria na cruz e pagaria os nossos pecados. Vocês lembram de Jonas? Já apontava para Cristo. Quando Jonas foi engolido pelo peixe, aquilo ali, a simbologia, e apontava para os 3 dias que ele passou no ventre do peixe, os 3 dias que Cristo ficou no seio da terra. Depois ele foi vomitado pelo peixe e Cristo ressuscita. Está tudo ligado, a Escritura fala sobre Jesus. O Evangelho é o coroamento, a consumação da obra redentora de Jesus. E nós temos várias testemunhas da morte e ressurreição de Jesus. Do verso 5 ao 7, aqueles que testemunharam sobre a ressurreição de Jesus, para confirmar que ele era homem, que ele morreu e que ele ressuscitou. Olha o que é que ele diz, do verso 5 ao verso 7. E apareceu para Cefas, e depois para os 12 apóstolos, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vivem, porém alguns já dormem ou morreram. Aí ele vai dizer, depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Aí ele diz, versículo 8, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Olha o tanto de testemunha da morte de Cristo. Vários testemunhas. Pedro, que é Cefas. Aí nós temos 500 irmãos. Cristo apareceu para 500 de uma vez. Tiago aqui é o irmão do Senhor. Tá? Agora aqui tem um ponto importante que Paulo diz. E eu quero que a igreja preste atenção nisso. Por quê, pastor? Por causa das heresias que aparecem. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz no versículo 8, tá? Por último, depois de todos, foi visto também por mim. Qual foi a última vez que Jesus apareceu e para quem apareceu? Para Paulo. Há uma diferença entre visão e aparição. Jesus apareceu na ilha de Patmos em uma visão para João. Somente visão, somente João viu. A aparição é pública. Os apóstolos viram, os 500 viram. Quando ele apareceu para Paulo lá, os que vinham com Paulo viram, não sabiam o que eram, mas viram. Então, a última pessoa a quem Jesus apareceu foi para Paulo. É as Escrituras que diz. Por isso, nós não acreditamos. Jesus apareceu para mim. Já tem as Escrituras, meu amado. Ele vai vir na segunda vinda. Olha o que é que ele diz aí, ó. Versículo 8. Por último, para deixar bem claro. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. Por último, depois de todos que ele apareceu. Diferente da visão que João teve em Patmos. Há uma diferença entre visão e aparição. A aparição é pública. Quando eu apareço, se eu passar por ali, todos veem. Visão é individual. A igreja tem que lembrar disso. Lembrar disso. Por isso a igreja é formada por judeus e gentios. Nós temos 12 tribos no Antigo Testamento que representam a igreja. Lembra? As 12 tribos, os filhos de Jacó, Novo Testamento, 12 apóstolos. Vocês lembram dos 24 anciões? 12 mais 12 representa a igreja. É só um símbolo.
Quando alguém perguntar para você o que é os 24 anciões, a igreja de Cristo, representada no Antigo e no Novo Testamento, por isso a igreja de Deus continua marchando. Agora, tudo isso por quê, pastor? Tudo isso ele encerra no verso 10, o que ele vem dizendo a primeira parte, ó. Mas pela graça sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, não. Pelo contrário, ó, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Tudo é pela graça de Deus. Todo o trabalho que nós fizemos, eu quero que você preste bem atenção. Todo o trabalho que nós fizemos, o que nós fazemos na igreja, se for por obrigação ou pela força dos nossos braços, é uma graça vã em nossas vidas. Não tem valor, porque não passa de trapos de imundícias nossas obras na frente do Senhor. Mas se a graça de Deus nos alcançar e Ele nos chamar e nós fizermos as boas obras, aí sim, e reconhecer que é graça, que foi pela graça e que nós somos os menores, olha o que ele diz: por isso sou o que sou, o menor dos apóstolos, preguei mais do que os outros, mas não eu, a graça de Deus em mim, é a graça de Deus em nós, meus irmãos. Por isso o menor aqui será o maior lá, aquele que serve mais aqui será o maior lá. Nós estamos aqui para servir servos salvos e satisfeitos. Tira o sentado, tá? Não é salvo, sentado e satisfeito, não. Salvo, servindo e satisfeito, os 3 S. E tem crente que quer o quê? Salvo, sentado e satisfeito. Aí a graça é para os humildes e para aqueles que servem em amor, pela graça. E Paulo termina a riqueza dessa palavra, no versículo 11, dizendo: portanto, isso serve para a igreja. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim preguem, assim pregamos, e assim vocês creram. Não importa quem prega, o que importa é que o que é pregado é Cristo crucificado, é Cristo pagando os nossos pecados, é Cristo sepultado e ressurreto dos mortos. Amém, glória a Deus e aleluia. Não é o pregador, mas é a palavra. É a palavra. Nós somos simplesmente instrumentos de Deus. E muitos querendo abandonar o corpo de Cristo. Quem já viu? Querendo abandonar o corpo de Cristo. Portanto, seja eu, pastor Marcos, portanto, seja pastor Hélio, portanto, seja Paulo que pregou, portanto, seja Cefas que pregou, portanto, seja Apolo, portanto, seja missionário Francisco, não importa quem está pregando, o que importa é a palavra de Deus. É ela que salva. Se você está vindo na igreja por causa de homens, repense sua fé. Repense sua fé. O dono da igreja é Cristo. É Cristo, não homens. Homens são falhos, fracos e efêmeros. Vão passar. Nós louvamos a Deus por todos os exércitos de pastores que passaram por aqui. A Robert Pattinson, a pastor Hélio. Honramos, mas o dono da igreja é Cristo. Não importa, portanto, seja eu, pastor Marcos ou pastor Hélio, sejam eles, qualquer um, assim pregamos e assim todos vão crer. Quando a palavra é pregada, o evangelho é pregado verdadeiramente. O que importa é a essência, não quem prega. Eu termino com algumas aplicações, para que nós podemos pensar nessa noite, a base, o alicerce da igreja. A primeira aplicação é essa: está em Cristo, está na Bíblia, na doutrina dos apóstolos, e eles pregaram que Cristo, não importa quem prega, se foi o pastor A, B, C ou D, mas o que importa é pregar Cristo. A sã doutrina tem que continuar sendo pregada nessa igreja, a tempo e fora de tempo. Está fora da igreja, dê bom testemunho e viva para a glória de Deus. O chamado
seu nessa noite é para isso, é para glorificar a Deus com as suas vidas e os seus bens. Nós somos mordomos, nós somos administradores. Aqui está a mordomia de Deus. Ou vocês pensam que nós temos algo? Nós não temos nada, viemos do pó e voltaremos para o pó. Sirva a Deus com a sua vida e os seus bens. Com a sua vida e os seus bens. Segundo, a importância de perseverar. Perseverar, preservar, principalmente o evangelho genuíno, do jeito que recebemos. Nós só seremos salvos se nós permanecermos naquilo que a Bíblia diz. Nós não podemos aumentar, diminuir, nem diluir para fazer média com seu ninguém dentro da igreja. A palavra continua a mesma, do jeito que os apóstolos entregaram. Por isso que nós somos conservadores. O que é isso, pastor? Nós conservamos o que nós recebemos. Conservamos do mesmo jeito. Não tiro nada e não coloco nada. Prego do mesmo jeito. Por isso que nós somos conservadores. Conservamos o que, pastor? A sã doutrina. A sã doutrina. Recebemos a palavra e conservamos do mesmo jeito. Não somos politicamente corretos. Não fazemos acordinhos e não deixamos de pregar o que Deus fala para nós nesse púlpito. E não entra ninguém para trazer a heresia para essa igreja. Aqui nesse púlpito não. Por isso nós mantemos e conservamos a doutrina, conservamos o culto a Deus, conservamos a verdadeira adoração. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer nossas vidas por completo. A salvação, terceiro, é através de Cristo, através da sua palavra. Não precisa inventar. Não precisa inventar. Pregue somente a palavra. Meu irmão, está faltando ousadia, pastor. Peça ousadia do céu, vindo do alto, para que Deus lhe capacite. Pregue e não te cales, meus irmãos. Pregue e não te cales. Continue pregando a palavra de Deus. Lembra o que o apóstolo Pedro disse? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não, nós vamos pregar a palavra de Deus do jeito que Ele nos entregou. Quarto, cremos no Deus vivo, não no Deus de mortos. Não é porque nós vimos, não. Eu não preciso ver. O que você precisa é crer. Você não precisa ver, o que você precisa é crer nessa palavra. Você crê? Você não precisa ver, o que você precisa é crer. Para vocês, Igreja do Senhor, nossa membresia, os congregados, os que são crentes já, aonde está alicerçado a sua fé? Aonde está o alicerce da sua fé? Está alicerçada nas Escrituras Sagradas? Na confissão de fé que nós ouvimos hoje aqui, está alicerçada nela, na Escritura Sagrada? Somente assim poderemos ser salvos. Por isso, nessa noite, eu digo a você, que você precisa somente das Escrituras Sagradas, porque Cristo se revela plenamente aqui, e voltará em glória, poder e majestade, para buscar sua igreja. Ele vem, Ele vem. Ele vem sem demora. Por isso você não precisa ver. O que você precisa é crer. O que você precisa é crer. Para você que não é crente ainda, que está visitando essa igreja, que já está vindo. Deus está nessa noite querendo se revelar para você, através do que foi falado aqui. E o convite é o mesmo. Arrependa de seus pecados. Renuncie à sua vida antiga. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Creia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que Ele vive. E você será salvo. A salvação somente através de Cristo. A salvação completa de pecados somente pelo que Cristo fez por você. Não existe outra forma, meu amado visitante.
A salvação é verdadeira, é. E só existe um caminho, um único mediador, Cristo nosso Senhor. Por isso, meu convite nessa noite, se você ainda não teve um encontro com Cristo, e se você ouviu a palavra de Deus, e se o Espírito Santo fez morada no seu coração, que você possa crer, se arrepender e confessar. Que você possa vir depois até o pastor, para que nós possamos orar pela sua vida, pela sua nova vida diante de Deus. Você tem que tomar uma decisão, e a decisão é crer, confessar e se arrepender. Que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Não existe outro caminho. Não adianta estar, eu vou mudar, eu vou mudar primeiro, depois eu me converto. Não. É um processo. Por isso que Deus primeiro Ele trabalha diretamente no seu coração. Está trabalhando no nosso coração, dia a dia, para que você venha, receba esse presente gratuito que Ele está oferecendo para você. Chegará um tempo que não dará mais tempo. Não dará mais tempo. Você não pode se esconder no Deus Todo-Poderoso. Por isso é um chamado, é um convite a você se arrepender, crer e confessar. A você tomar uma decisão diante de Deus, para depois você tornar a sua fé pública. A nossa fé pública, nós não escondemos quem nós somos. Somos cristãos, crentes batistas para a glória de Deus. Crentes batistas para a glória de Deus. 51 anos de história para a glória de Deus. Deus continuará sendo glorificado através dessa igreja e através das nossas vidas. Deus continuará sendo glorificado. O que você não pode é continuar com a sua vida. Tem que vir até Jesus. Eu estou afastado, venha. É o momento de arrependimento, é o momento de nos achegarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo por mais um culto, por mais uma noite. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela Tua palavra. Te bendizemos nessa noite pelo Teu amor. Ó Deus, obrigado. Que a Tua palavra, ó Deus, é lâmpada, luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. E através dela nós temos direcionamento. Nós sabemos, ó Deus, o que temos que fazer, para onde temos que ir. A Tua palavra, ela é perfeita, ela nos direciona, ela nos guia, ela nos fortalece. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra entre nos corações daquele que ainda não tomou uma decisão ainda. Que hoje seja noite de salvação. Que o Senhor possa, ó Deus, encorajar, ó Deus, a Tua igreja. Como foi, ó Deus, o tema dessa noite. Até o fim, até a volta do Senhor, nós continuaremos firmes, preservando, perseverando até a morte. Confiando somente no Senhor, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Trabalha, Deus Todo-Poderoso, nos corações de toda a Tua igreja. Que seja uma semana, ó Deus, abençoada e abençoadora. Essa semana que nós iniciamos na Tua presença, na Tua casa, glorificando o Teu nome, Te bendizendo. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o Senhor continue falando, ó Deus, aqueles que estão visitando a igreja e não tomaram ainda uma decisão de reconhecer que Jesus é Senhor para a glória dEle. Que o Senhor faça hoje esse trabalho nesses corações, porque a Tua palavra é pedra, é machado que desmiuça a penha, ela penetra em nossos corações, ela divide. Ela vai até as juntas e medulas. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor entre com bênçãos de salvação. E para aqueles, ó Deus, que já estão aqui na primeira igreja batista, bênçãos espirituais. O Teu conforto, ó Deus, para os doentes.
a tua providência, ó Deus, para aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Provém, ó Deus, para aqueles que estão com alguma dificuldade financeira. Que o Senhor possa, ó Deus, dar o necessário para que nós possamos viver aqui na terra, para a glória do teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, que o Senhor possa continuar, ó Deus, trabalhando nas nossas vidas. Continua sustentando em nossas mãos, ó Deus. Continua nos fortalecendo, Pai amado. Ó Deus Todo-Poderoso. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces presenças do Santo Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Com oração silenciosa, a igreja se despede.